fala assim, eu me sinto um tuxo. Você quer que eu me apresente? É. Meu nome é Denis, sou professor de literatura, trabalho na escola ativa, sou casado, tenho uma porrada de filhos, estão todos aqui em volta. É só pra minha classe, tá? Então não precisa ser tão formal, pode ir de boa. Essa profissão você já falou, né? Você é professor de literatura. Por que você escolheu esse curso? O curso que você fez foi letras, né? O curso que eu fiz foi letras. Por que eu escolhi? Isso. Já nem me lembro mais direito, mas na verdade eu sempre tive um gosto muito grande pela língua e pela literatura, desde a adolescência. E eu escolhi por isso, pelo gosto. E você tinha certeza desde o começo? Eu tinha certeza desde os 15 ou 16 anos, embora houve um caminho longo e tortuoso para se chegar a isso. Mas desde os 15 anos eu tinha a ideia de trabalhar tanto com a língua quanto com a educação. Você fez cursinho para entrar na faculdade? Fiz da primeira... Não fiz. Você sabe qual que é a concorrência do curso? Se é muito concorrido? Não sei em números exatamente, não sei, mas não é um curso muito concorrido. Que expectativa você tinha sobre a faculdade? Eu tinha muitas expectativas de aprender muito mais do que eu sabia, de desenvolver muito mais conhecimento a respeito do que eu tinha e nesse âmbito, inclusive de estudar muito sobre a educação. Qual faculdade? Qual faculdade? Faculdades Integradas Maria Imaculada. FIM. Quanto tempo de curso? 4 anos. 3 anos ou 4 anos, depende da faculdade. Por que escolheu essa faculdade? Na verdade eu não escolhi, foi aquela que deu certo por causa da questão financeira e de distância. Era a mais acessível tanto financeiramente quanto pela distância. Quais as melhores faculdades dessa área? Que você acha, né? A USP é a que, das públicas, é a que eu conheço, que eu fiz alguns cursos depois e que eu tenho algum contato, assim, por meio, contato muito pouco, muito simples, mas é uma faculdade que eu acho, uma universidade que eu acho que tem, assim, as ideias e tal, naquilo que eu mais me aproximo, daquilo que eu mais gosto. A Unicamp, não sei dizer muito como funciona a faculdade de letras lá, não sei muito dela, mas o currículo da USP eu acho muito interessante, as disciplinas que envolvem a matéria, ela tem mais de uma opção, né? Letras vernáculas, letras clássicas, então Um monte de opção. eu acho mais interessante isso, inclusive os cursos de extensão que ela oferece, que você pode fazer tanto durante a graduação como depois. Eu fiz depois e são cursos, alguns pagos, outros não. Mesmo os pagos são muito baratos com relação ao mercado e são muito bons. Os profissionais que oferecem esses cursos são doutores e mestres em letras muito bem conceituados, muito dedicados e muito apaixonados. Geralmente os profissionais de letras que se dedicam e tal, eles são verdadeiros apaixonados pelo assunto. Eles não vão por um desejo financeiro, por um desejo de status, eles vão pelo gosto. Então são pessoas que se apaixonam muito, que fazem pelo gosto. As principais disciplinas e quais você mais gostava? Na minha faculdade? Literatura de língua portuguesa, literatura de língua inglesa, teoria da literatura, gramática da língua portuguesa e da língua inglesa, linguística, latim, estrutura do ensino fundamental e médio, psicologia da educação, teoria da literatura, já falei? Teoria da literatura. Essas foram as principais, deve ter havido uma ou outra aí. As que eu mais gostava, posso dizer só que eu não gostava? Fica mais fácil. Estrutura do ensino fundamental e médio. Não gostava porque era muito fraca, muito mal feita, muito distante assim do que seria a prática.
E psicologia da educação seria uma disciplina que eu gostaria muito de fazer se ela tivesse sido mais bem trabalhada, mas foi também muito superficial, muito fraca, então eu acho que ela deixou muito a desejar. Mas linguística, gramática e literatura, eu gostava de todos. Qual foi o período que você estudou? 2000 e... Não. Noturno. A faculdade cumpre aquilo que diz? Na minha faculdade deixou a desejar. Acho que é uma regra, deve haver exceções, mas a minha faculdade deixou muito a desejar daquilo que eu esperava. Isso já meio que responde a 14, se as expectativas foram atingidas. Não. É preciso ter algum conhecimento prévio para fazer essa faculdade? Não, ensino médio de maneira geral. Inclusive, na minha faculdade, muita coisa que eu estudei lá, eu já tinha estudado no ensino médio. Acho até que isso é uma falha do sistema. Ela deveria receber pessoas que iriam prosseguir os estudos e não repetir o ensino médio. Mas muitas questões foram retrabalhadas na faculdade, o que eu acho que não deveria ocorrer. Foi o primeiro curso que você fez? Não, eu tinha feito de contabilidade, mas sem terminar. Eu fiz curso superior mesmo? Era técnico, né? Então Técnico. ele era, só que ele chamava na época técnico com, eu não lembro a palavrinha aí, mas como se fosse assim, com função de superior. Então ele tinha umas diferenças. Hoje acho que nem existe mais esse curso, porque já faz 20 anos que eu fiz. Você pensou em mudar no decorrer do curso? Não. Faltou algum conteúdo teórico? Na faculdade? Isso. Nossa, um monte. Muito. O conteúdo teórico foi muito pouco. Como eu sempre gostei da área, eu já sabia muita coisa antes de entrar na faculdade. E até acho, isso parece um pouquinho pedante, mas eu acho que eu aprendi muito pouco na faculdade. Porque isso que eu acabei de dizer, o que ela ofereceu é o que o ensino médio já tinha me oferecido. Talvez hoje o ensino médio, porque faz muito tempo que eu fiz o meu ensino médio, talvez hoje o ensino médio seja, vamos dizer assim, menos preocupado ainda com algumas questões desse conteúdo. Mas no meu caso a faculdade praticamente repetiu o que era gramática e o que era literatura. A única coisa que eu não tinha visto no ensino médio, mas que eu já tinha lido fora da faculdade, era linguística. Então alguns pensamentos de alguns franceses, como Saussure, por exemplo, que é um linguista do século XX, eu aprendi mais lá, me aprofundei mais lá. Mas assim, 90% do que foi dito na minha faculdade eu já tinha ouvido no ensino médio. Fez estágio durante a faculdade? Muito pouco, mas fiz. Então, precisa fazer estágio. Então foi suficiente, não foi suficiente o período que você fez? Você achou que foi pouco, mas foi suficiente? O estágio? O período de estágio que você fez. Foi pouquíssimo. Quando começam as aulas práticas? Quando começam as aulas práticas, você descobre que você vai aprender. Não, mas quando começa? Em que momento? No primeiro período, segundo. O estágio, então, né? Eu acho que é no segundo ano, não me lembro direito, não. Eu acho que é no segundo ano. Tá, agora passa para a terceira parte, que é no trabalho. No trabalho. Quais as possíveis áreas de atuação profissional do curso? Eu fiz licenciatura, então ela abrange mais coisas do que o bacharelado, mas existem cursos de letras só com bacharelado. As áreas de atuação: a educação, ensino fundamental 2, também ensino fundamental 1, já existem escolas que dividem o currículo já do primeiro ao quinto ano em áreas, então muitas contratam professores de português para esse período. O ensino médio e a faculdade também, lecionar em faculdade, mas às vezes elas pedem alguma outra qualificação em pós-graduação. Além da educação, revisor em jornais, revisor de texto, revisor em grandes empresas como bancos ou empresas de indústrias quaisquer que tenham departamentos de jornalismo ou mesmo de
de intercâmbios e tal, então você pode fazer a revisão de texto, televisões, jornais, rádios, todas as grandes empresas que primam pela variedade e padrão da língua. Então você pode trabalhar como redator ou como revisor. Além disso, como também tenho licenciatura em língua inglesa, né, como tradutor, tanto na parte escrita como na parte oral, né? Eu não me dediquei ao aperfeiçoamento do inglês, então eu hoje não teria condições de trabalhar num trabalho assim de tradutor, nem oral nem escrito, mas é uma área que também é possível, né? O trabalho corresponde às expectativas formadas na faculdade? Se o trabalho corresponde às expectativas formadas na faculdade. Se houve, né? Então, é que essas expectativas dependem muito de cada pessoa. Sim, mas você... Posso te responder assim, se ela corresponde às minhas expectativas? Aí sim. E ainda assim, dependendo do lugar em que se trabalha. Porque letras na educação é algo extremamente complexo. Porque a educação hoje, em nosso país, é algo extremamente complexo. Então, se você deseja ficar rico e famoso dando aula de língua portuguesa, você corre um certo risco de se frustrar. Mas se você deseja a cada dia se emocionar quando vê seu aluno construir uma aprendizagem e se desenvolver e se emocionar por meio da literatura, aí sim você vai certamente se realizar a cada dia. As maiores dificuldades, maiores privilégios Da profissão ou na faculdade? da profissão. Só no trabalho agora. As maiores dificuldades, uma delas é a questão financeira, que não é uma profissão ainda em âmbito nacional reconhecida como deve ser. Então existem várias dificuldades que envolvem a questão financeira. Como todas as profissões, é preciso aperfeiçoamento contínuo, estudo contínuo. Então você precisa investir nisso também. Às vezes você não tem condição de fazer esse investimento, de participar de um congresso, de um curso, não só pela questão financeira, mas pela questão de tempo. Você tem que organizar a sua vida para participar de tudo isso. Dependendo do lugar em que você está, não é a realidade da escola em que eu trabalho, mas dependendo do lugar que você está, a questão dos ideais, os ideais são muito diferentes, as pessoas têm expectativas muito diferentes, então o grande problema é a união de ideais naquele lugar, né? Acho que esses são os dois principais. E os privilégios? Privilégio. As coisas boas. Observar e participar da construção de um ser humano. Eu acho que isso é um privilégio grandiosíssimo, que às vezes causa, hiperbolicamente falando, até uma sensação de mal-estar, porque muitas vezes eu sinto que eu participo de momentos dos adolescentes que nem os pais participam. Mal-estar nesse sentido, parece que dá até um sentimentozinho de culpa, que é acompanhado no sentimento de orgulho, porque eu vejo adolescentes dizerem coisas, fazerem coisas, emocionarem-se, produzirem, e às vezes eu penso, o pai não sabe tudo que ele faz, o pai talvez não tenha a possibilidade que eu tenho. Então eu me sinto privilegiado. E também, no meu caso, como a expectativa era uma realização pessoal, hoje eu não consigo mais dizer exatamente quando acaba o meu horário de trabalho e o meu horário de lazer, porque essas coisas acabam se confundindo de uma maneira saudável. Não é que eu não tenha o tempo para mim, é que o tempo para mim ele é misturado com o meu tempo de trabalho, e penso que seja algo excepcional na atualidade, né? Então eu acho que um privilégio é isso, não saber exatamente quando eu trabalho e quando eu estou me divertindo, porque eu me divirto ao trabalhar e trabalho me divertindo. Essa você também já respondeu praticamente, mas tempo de trabalho e a remuneração. Tempo de trabalho, por causa da remuneração, ele tem que ser muito. Você tem que trabalhar muito para você conseguir suprir o que o valor lhe dá.
Então não é também uma remuneração, vamos dizer assim, péssima, né? Eu acho que a questão é que o trabalho do profissional da educação, ele não se restringe, não se resume ao tempo que ele está na sala de aula. Cada hora que você está na aula, você tem mais uma fora dela, que é o preparo, a correção, e muitas vezes você está trabalhando sem nada na mão. Você pode deitar na sua rede e você trabalha ali, porque daí você pensa, você constrói, né? Então, muitas vezes, muitos colegas que trabalham em outros lugares, que precisam de muito mais que precisam de muito mais aulas para suprir essa questão financeira, não conseguem fazer tudo que eles poderiam, né, por causa desse fator. Quais os profissionais que trabalham com você? Profissionais na área da educação, né, de licenciaturas de outras disciplinas, das humanas, né, sociologia, história, geografia, também das exatas, química, física, matemática, das biológicas, coordenadores de ensino, secretárias, também profissionais da alimentação, esses. Como é o espaço físico que você trabalha? Eu trabalho também privilegiado, um espaço preparadíssimo para aquilo que se precisa, um espaço valorosíssimo porque ele está imerso num grande espaço verde, então a natureza se confunde com a estrutura de alvenaria, colorido, provido de uma vastidão de material que é necessário. Então um trabalho, um espaço muito bem organizado, muito bem construído e composto por pessoas idealistas, comprometidas e que também fazem do seu trabalho um ato de prazer e de compromisso. Fala um pouco sobre o mercado de trabalho, concorrência, dificuldade. Olha, é uma coisa hoje assim que tem muita gente que vai procurar um curso de letras e então se forma. Mas isso não significa que o mercado esteja saturado, porque como muita gente vai procurar, na verdade, poucos vão se transformar naquilo que realmente é interessante, de fazer um trabalho mais complexo. Então, é um mercado fácil. Geralmente existe falta de profissionais bem preparados para trabalhar. Então, existe lugar no mercado, né? Lembrando de que você não vai encontrar salários altíssimos, mas lugar para trabalhar você tem. Eu já cheguei a dizer não para convites de trabalho e tal. Como é seu dia a dia de profissional? Como é o meu dia a dia de profissional? O horário não é fixo. Há dias que eu entro 7 horas da manhã, há dias que eu entro 8h30, há dias que eu entro 10h30. As tardes também não tem horários fixos, então não tem essa rigidez. Em alguns momentos muito corrido, o horário de almoço às vezes é curto, né? E a educação é um trabalho que você não tem durante o período em que você está trabalhando lá na escola, você não tem 5 minutos para sentar um pouquinho e relaxar, porque é um trabalho intenso, não é um trabalho em que você possa decidir no meio do dia, como um trabalho administrativo, que você pode decidir sentar um pouquinho e tomar um ar, ou fumar um cigarro, caso eu fumasse. Na escola isso não é possível, porque é um trabalho intenso e infinito naquele instante que ele dura. Então isso causa às vezes um cansaço, né, no final do seu dia. No final do seu dia você está cansado. Ao mesmo tempo você retoma tudo o que aconteceu e esse cansaço vem muitas vezes com uma realização, né? Então é uma rotina cheia. Relação trabalho-família? Perfeita. Inclusive porque eu tenho um outro privilégio, que é dar aula para os meus filhos. Acho que isso é uma experiência inenarrável, de poucos, né? Poucos conseguem fazer isso, né? Acho que esse relacionamento é muito rico, muito interessante, né? Eu os vejo na aula
como alunos, né? E sem esquecer que são filhos. Então, na verdade, o meu trabalho faz parte integrante do nosso lar, porque torna-se uma continuação. E para eles isso não fica maçante, eles talvez não vejam, penso que eles não vejam um pai que só pensa no trabalho e não pensa no lar, porque eles estão imersos nesse mundo do trabalho. Então, essa relação é muito bem organizada, muito bem estruturada. E agora a última é se é preciso ter alguma habilidade específica. Habilidade específica? Para realizar. Várias, né? Eu acho que toda profissão requer habilidades específicas, né? Agora, algumas coisas que eu acho importantes para o educador de maneira geral, não necessariamente o educador na área de línguas. Uma memória, atenção aos detalhes, dedicação àquilo que se faz e a compreensão de que há momentos em que você precisa se entregar àquilo, não é simplesmente cumprir o seu horário de trabalho e achar que tudo terminou. Você precisa de algo mais para que realmente haja um trabalho bem feito, né? Mas a memória e a atenção aos detalhes são duas ferramentas que eu julgo importantíssimas. Então é isso. Obrigada, Denis. Eu que agradeço, Janinha. Foi um prazer. Foi um prazer para mim também.